Olá, boa tarde a todos. Hoje a nossa prosa vai ser especial. Já estamos aqui ao vivo, a Marion, nossa convidada, já chegou. Já vou chamá-la pra gente já ir se sintonizando aqui, né, Marion? Vamos lá, muitas cocriações em família aqui hoje. Olá, Oi! e aí? Conectou de E primeira, já é aí? um bom sinal, né? Sim, significa que tá bom pra mim o áudio, o teu tá ótimo pra mim, o Tá, meu, tá bom tá pra ti? ótimo, tudo certo. Ai, que legal, que bom, que bom. Então, muito Ai, bom. que bom, seja bem-vinda, que bom, fico muito feliz de você ter aceitado, tá trazendo um pouquinho mais de ti aqui para esse espaço, né, para quem está conectada comigo aqui em Santa Catarina possa, né, estar um pouco mais com vocês também. Isso, uma Catarina, né? Uma Catarina sempre dá um jeito de voltar à terrinha, né? Pois é, já começamos aí, ó, gente. A Marião mora em Porto Alegre, mas né, a gente pensa que ela é gaúcha, só que não. Verdade é que já estou mais tempo aqui do que lá, mas É, as olha, raízes não adianta, as raízes estão aí, né? E sim. vão estar sempre presentes, inclusive na minha história toda aqui, né? Então, Ai, você já vai estar contando um pouco mais pra gente aqui. Então, assim, enquanto o pessoal vai chegando e quem não for chegar, depois vai ficar gravado pra gente poder também divulgar para quem quiser estar, né, tendo acesso a toda essa informação. Eu agradeço, né? Estou muito feliz. É como se a gente estivesse junto, que nem aquele dia que a gente se conheceu, isso. né? Porque em plena pandemia, assim, é tão. Parece que os laços ficam, né? Se tornou tudo tão diferente. O virtual também tem essa proximidade, né? Então eu me sinto na sua casa, que você se sinta na minha também, Isso nos aí. nossos. A gente É, realmente tem que ser grata por essa condição da internet que a gente tem hoje, né? Que eu acho que sim, é o que nos salvou muito nessa pandemia para manter as conexões, né? Então, para mim é sim. uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, né? Já estou Ah, vendo o povo chegando aí também. tá gente chegando aí, ó. Já oi, Marion, Isso, oi, oi, gente. Cacau. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Priscila. Eu sou designer, mas também sou artesã, brinquesã, me considero como diz esse coletivo maravilhoso, essa família de criativas aí que a Marion me ensinou, disse, ó, somos brinquesãs, assim, sempre me considerei, e foi uma família que eu me identifiquei, me achei, e assim, em plena pandemia a gente se viu, né, tendo que se reinventar, nós artistas, né, principalmente porque eu sou designer gráfica, trabalho também um pouco com isso, mas eu cada vez rumando, né, rumo a trabalhar e viver de arte, que é o que eu amo realmente fazer, né? E aí as feiras que a gente estava mil trabalhando com Uhum, muitos projetos, né, simplesmente puf, tudo caiu por exato. terra. E aí eu senti conectada com esse, né, com as minhas raízes, com a minha ancestralidade, que é de família de muitos artistas também. A minha tia tem esse livro, ela até é gaúcha, mora em Porto Alegre, né? Que é o livro Vago Tempo dos Ventos, Uhum. que é um livro de poesias dela e do companheiro dela, literário, Lúcio. E eles escreveram esse livro e já tinha chegado na minha mão em 2018, mas eu não tinha parado para abrir e ler. E ele convida a gente a interagir, criar poesias e tal, né? E em 2019 eu já tinha começado a escrever e poesias. E realmente, com a pandemia, assim, eu senti de estar trazendo aqui para o virtual, né? E aí eu disse, poxa, e aí fui sentindo, me conectando, fazendo primeiro no Stories, depois resolvi pro ao vivo e senti vontade de estar chamando pessoas também que foram importantes para mim, né? Que são, assim como você e algumas que eu já trouxe aqui. Uhum. Então, que com essa intenção da gente, eu chamei, né, esse espaço de o tempo de ser, ou o tempo do ser, para que a gente consiga simplesmente ser, se expressar, né, a nossa verdade, a nossa autenticidade mais genuína, né?
E então a gente vai estar trocando um pouco, gente, um pouquinho de poesia. Eu vou estar trazendo uma poesia aqui no meio dessa entrevista. E a gente tem um roteirinho para seguir, mas, Marião, tu sabe, né? Ó, vamos sentir aqui. Pode falar o que quiser, me interrompe, vamos lá. Isso aí. Fica à vontade. Tá ótimo. Então, vamos lá, conta um pouco pra gente quem é ou está a Marion nesse momento, a tua trajetória, né? Para quem não te conhece, tá sabendo um pouquinho de ti. Isso. Bom, então, mais uma vez, obrigada, né, Priscila? Eu acompanhei várias das tuas lives, vi que estavas fazendo, né, esses encontros com criativas, enfim, fiquei muito feliz pelo convite também. Então, Sim. uma conexão diferente, né, nessa trajetória começou contigo entrando no nosso curso, enfim, né, e a gente se conectando pela questão do brinquedo. E Sim. obrigada pelas que estão aí, já vi que está a Marta, a Claudenise, a Débora do Ateliê Bem Viver, a Sara, minha sobrinha Sim, é. querida, está aí também. Então, enfim, tem o público que nos ouve agora ou depois, a qualquer tempo, né? E Sim. isso também é bom porque, na verdade, a gente não tem nem a noção clara, né, das conexões todas que ocorrem. E isso acho que é um desafio interessante também. Mas Bem então, isso. eu sou Marion e como a gente estava falando aqui no inicinho, eu sou catarinense de Blumenau, nascida em Blumenau e vivi até a adolescência em Blumenau e depois nós, minha família toda, nos mudamos aqui para o Rio Grande do Sul, na área metropolitana aqui de Porto Alegre, uma cidade chamada São Leopoldo, para quem não conhece, aqui pertinho. E, enfim, por aqui fomos, fui, né, cresci, enfim, agora já estou aí na idade madura, né, meia idade, como se diria, né, na linha do desenvolvimento. Uhum. E desde muito pequena, o artesanato, a arte fez parte, assim, da minha vida pessoal por uma influência muito forte familiar e de contexto assim também, né? Eu até deixei aqui do meu ladinho uma foto Eu que vou mostra desativar então os muito isso. comentários para mostrar bem pro pessoal. Depois eu Tá. desativo, gente. Oi, Patrícia, tudo bom? Oh, vai lá. Então, uma Olha, foto aqui da minha infância, isso aqui era no, sim. enfim, na área de mesa de comer, né, onde a gente podia sentar então e fazer os trabalhos. E aqui tem uma outra foto que eu tinha 6 Já anos na máquina de costura, né? naquela era uma máquina de costura que eu ganhei, provavelmente para não ficar mexendo na máquina de costura da minha mãe, né? Eu ganhei a minha. E aqui aparecendo também, né? Eu tinha seis Olha, que anos, isso linda. aqui era um bordado no primeiro ano da escola. Então, assim, o contexto familiar, né, em que mãe, avó, pai, avó, todo mundo era muito da questão do trabalho manual, né? Se sentava junto para fazer trabalho manual, não era só assim, né? A gente sentava aos domingos de tarde, aos sábados de tarde, né? Assim, esse horário que a gente Uhum. está aqui, muitos momentos foram momentos da minha infância de sentar e fazer artesanato, arte e trabalhos manuais, manualidades junto com a família. Então, isso é algo que vem realmente da minha origem e, Uhum. por muito tempo, na adolescência mesmo, imaginei que seria a minha escolha profissional, assim, né? Oficial, digamos, e formal, a área da educação artística, das artes plásticas, né? Belas Artes, como era o nome da faculdade na época. Sim. Mas eu me confrontei também com outras questões, digamos assim, de contextos sociais e a área da saúde Uhum. me desafiou muito. Eu Olha. entendia que o estar na área da saúde, de alguma forma, me levaria a estar mais, digamos assim, preparada para um contexto de intervenção social, talvez, e de melhoria de vida das pessoas, né? E foi Olha, a aí que eu importância do fiz. social já na tua intenção desde o Não, início. tava sempre ali, né? Eu imaginava também que com a arte pudesse fazer isso, mas talvez eu não tinha a percepção do quanto a arte poderia
já naquele momento ser impactante nesse sentido, né? E aí acabei fazendo o curso de enfermagem, eu sou enfermeira, e fui aí por essa área, mas como formação profissional. Mas ao lado nunca parei com a questão do artesanato. Tanto que durante a faculdade eu trabalhava na recepção de uma instituição, mas ao mesmo tempo dava aula de artes, dava aula de flauta, dava aula de violão, dava aula de teclado, né? Harmônio era o nome do instrumento. Então, que era o que me ajudava também a pagar a faculdade, mas era estar na arte era algo que era fantástico sempre, assim, né? Então, mas enfim, fui para a área da enfermagem e trabalhei a vida inteira na área da saúde, mas não diretamente. Por exemplo, alguém fala em enfermagem, lembra da área hospitalar, de né? hospital. Hoje, mais do que nunca, né? Nunca trabalhei em hospital, sempre trabalhei em outras áreas. E, de alguma forma, sempre vinculada à questão do artesanato, seja como hobby ou trazendo ele de alguma forma para as atividades que eu tinha, né? Nos últimos anos, agora, então, já vindo para 2010, eu resolvi abrir um blog, e esse blog eu chamei de Criações em Família e Companhia. Eu tinha muita curiosidade em saber como é que funcionava essa questão dos blogs, era muito mais uma curiosidade para usar a internet para comunicação, e eu queria entender como é que era isso, né? E aí eu pensei, bom, mas do que eu vou abrir um blog? Da minha área, porque a minha área de formação em mestrado, doutorado e área de pesquisa, enfim, é a área da geriatria, gerontologia, é a área do envelhecimento. Então, a primeira opção era abrir um blog na minha área de conhecimento. Eu pensei, não, eu quero que seja algo assim, despretensioso, né? Mais global. Mais global, e que não tivesse ali o compromisso de trazer para dentro a questão do que eu estava pesquisando e estudando, né? Porque isso me daria muito mais trabalho, digamos assim, porque eu estaria comprometida aí com a produção de conhecimento no blog e eu não teria tempo para isso. Então, eu queria algo que tivesse ali, que não, né? Que eu pudesse experimentar esse mundo da internet e de produzir conteúdo, e aí resolvi fazer isso com digamos assim, meu projeto paralelo, meu hobby, que era o artesanato, e por isso se chamou Criações. Eu queria uma coisa que tivesse a ver com o meu nome, ou com família, ou coisa assim, e como meu sobrenome é Kreutzberg, né? Então o CR, pensei, vou fazer alguma coisa com CR, chegou no Criações. Aí eu pensei, bom, eu vou querer contar como é que acontece a arte na família, artesanato na família. Então tá, criações de família. Mas não é só família, porque tem um monte de gente com quem eu me conecto pelo artesanato, pela arte, que eu quero que esteja também, né, na essência do blog. E aí veio E Companhia. Por isso nasceu o Criações em Família e Companhia como um blog em 2010. E dali para frente, digamos assim, eu comecei a construir um sonho antigo que era, em algum momento, transformar também esse gosto pela arte e artesanato em negócio. Imaginava que isso aconteceria quando eu me aposentasse, né? Que ainda não aconteceu. Eu ainda atuo profissionalmente, não sei quanto tempo ainda vou, de fato, me aposentar. Mas é isso. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Porque eu não sei direito, né? Mas eu sei que tu é ligada meio que à área da educação na universidade, não é isso? Isso. Eu entrei na universidade como professora no curso de enfermagem. Que legal. Exato. Isso foi em 1999 que eu entrei na universidade. Então, faz mais de 20 anos lá que eu estou na universidade. E continuo atuando na universidade, mas hoje em gestão, né? Então, não estou mais no curso de enfermagem, mas estou na área de gestão, que envolve a área da saúde, envolve a gestão de todos os cursos da área da saúde. Então, são 10 cursos da área da saúde dentro de uma escola, né, que a gente chama Escola de Ciência da Saúde e da Vida, e eu estou na gestão, na equipe gestora, né,
dessa atividade. Então, essa continua sendo minha atividade em tempo integral. Então, tudo que eu falo aqui, né, nesse Instagram, ou que acontece aí nos nossos grupos, é um projeto que eu diria assim, eu não sei mais se eu vou usar o termo projeto paralelo, porque o termo paralelo está começando a ser usado de um jeito meio esquisito. Mas, enfim, é um projeto, digamos, extra-profissional, né? Ou fora da atividade profissional formal, mas ele acabou sendo hoje, ele é um projeto também profissionalizado, digamos, dentro do artesanato, né? E foi em 2012 que eu conheci a Marta, que está aqui nos ouvindo também. Eu até pensei em chamá-la depois para entrar aqui para dar um oizinho para a galera. Você topa, Marta? Vai se preparando psicologicamente. Tem que dar uma perguntada se ela está disponível. Não sei se ela ia conseguir estar o tempo todo, então ela pode dizer se ela vai estar aí. Mas, de qualquer forma, em 2012, conheci a Marta num encontro de blogueiras, né? A Marta tinha um blog, eu tinha um blog, e a gente, aqui em Porto Alegre, resolveu organizar um encontro presencial para desvirtualizar algumas blogueiras. E foi aí que eu conheci a Marta. E alguns meses depois, num outro encontro desses, veio a Márcia, trazida por uma daquelas meninas que se encontravam. Mais ou menos uma vez por mês, a gente tentava fazer um encontro em algum lugar, e num desses veio a Márcia também, e a Márcia teve a ideia da gente se encontrar efetivamente, semanalmente, para fazer artesanato junto. E principalmente focado em bonecas e brinquedos de pano, que era o que a Marta fazia, como bonequeira já há muitos anos. Sim. A Marta estava numa organização chamada Bonequeira Sem Fronteiras, e ela então conduzia sempre a confecção de bonecas que a gente fazia para doação para essa organização. Então a gente se encontrava para fazer esses mutirões. E foi que dali a gente, em algum momento, a Marta saiu da atividade profissional dela, a minha irmã também, e a gente resolveu transformar isso já numa frente de trabalho efetivamente, né? E a Marta, então, hoje trabalha em tempo integral no ateliê, né, dentro do chapéu do Criações, digamos, e na marca de brinquedos Ludix. E minha irmã também, só que minha irmã tem uma outra empresa que acabou surgindo disso, a gente começou juntas e ela então foi para o ramo das etiquetas, né, de tecido. Das etiquetas, que são ótimas. Que foi uma necessidade logo que a gente começou e acabou se tornando o negócio dela, né? E a gente continua, então, com o Ateliê Criações em Família, que tem a marca de brinquedos Ludix, então a gente faz brinquedos, e tem a marca, vende brinquedos, cria brinquedos. E, por outro lado, a gente, em 2016, também resolveu começar a ensinar, ou seja, principalmente dividir aquilo que a gente estava experimentando, que estava sendo tão importante e tão bom, no sentido de confeccionar brinquedos e colocar eles no mundo e contribuir. A gente sempre entendeu que o brinquedo artesanal ele é fundamental para a criança, então, de multiplicar isso e, ao mesmo tempo, dividir e trazer mais gente para esse movimento aí, né, das brinquesãs, como a gente batizou lá no começo, então. Eu acho lindo isso, né? Porque é bem isso, né? Somar e, ao mesmo tempo, dividir, compartilhar, isso, né? Porque é aquela história de que a soma causa divisão, mas essas contrariedades que se complementam, é tudo tão lindo. Então, assim, ó, eu vou conseguir dar sequência com as perguntas aqui, mas a minha percepção é bem isso, né, Marion? Que talvez esse extra, né, que sempre o teu coração pulsou, tu não conseguia, é maior do que tu essa força, provavelmente tu não conseguias deixar isso de lado, apesar de ter esse amor, essa paixão pela enfermagem, pela área da saúde também, mas talvez essa velha forma da gente ver o ensino totalmente sistematizado, em caixinhas, separado, acho que cada vez isso vai cair mais por terra, né? Eu sinto que... não, e principalmente a pessoa, né? Assim, quer dizer, a gente não precisa ser uma coisa só, né? A gente não precisa ter
se dedicar apenas para a área profissional efetivamente, ou a gente não vai ser necessariamente a vida toda isso ou aquilo, né? Então, os tempos da gente, eles podem ser tranquilamente divididos e se multiplicarem diferentes, para usar de novo a ideia, né? Então, Sim, ainda saiu aí essa semana uma reportagem daquele Carlo Rovelli, né, falando sobre o tempo, que o tempo não existe. uh, E é muito isso, né? Os tempos, né? É o nosso tempo. Eu costumo dizer que a gente não existe a falta de tempo, né? E sim a prioridade. O que você está dando isso aí. prioridade no seu tempo, né? E Estou eu. vendo, desculpe, é só porque eu vi Não, aqui pode que falar. Vai. entrou o Fábio aqui, que eu não sei nem se ele só entrou por engano ou se vai ficar aqui, Ah, né? Mas o Fábio foi sim. um aluno meu, é enfermeiro. Então, assim, Olha, a satisfação na formação em saúde, de ver as pessoas se formando nessa área tão importante, mais do que nunca, né? Ela é tão uhum, grande quanto a minha paixão pelo artesanato, né? Então, eu não, realmente é algo assim que caminha muito junto, muito articulado, né? Eu não consigo ser uma coisa ou outra, mas sim, obviamente cada coisa está no seu espaço e na sua prioridade em determinados tempos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito metódica e organizada para que isso tudo, né, tenha a devida atenção e a devida priorização quando precisa, né? Mas sim. é bem isso mesmo, né? Assim, eu acho que a gente não enxerga mais que as pessoas são só isso ou só aquilo, né? Elas hoje a gente É, percebe essa condição de aglutinar, né? Diferentes fazeres, diferentes paixões, né? Dentro de uma trajetória. e eu sinto que, assim, do meu processo, né, é uma coisa que a gente, acredito que todo mundo passa por isso, né, essa questão da gestão, o quanto é importante, né, e talvez por tu ter seres assim já, né, que nem tu falou, gosta muito dessa questão da ordem, da organização, todo mundo, né, gosta, não necessariamente a gente consiga, né, todo Sim, mundo tem lá suas arestinhas a burilar, claro. mas o fato dos cursos que vocês oferecem, né, da precificação, e, e nesse mundo mesmo da criatividade, eu percebo que é muito isso, né? É infinito. Quando as pessoas vêm para mim, eu mostro os brinquedos, mostro as opções. Gente, tipo, é assim, não é o céu o limite, tipo, Não, não há limite. não há, E exatamente. aí, no início, eu até ficava um pouco perdida quando eu entrava lá, né, nas suas opções, que eu dizia, meu Deus, essa mulher, ela é um avião, porque ela tipo, tá aberto Sim, o canal da criatividade para tudo que é canto. Então, se você não sabe para que lugar você tá indo, qualquer lugar serve. Então, é pô, verdade. aí, né? Então, assim, tanto que eu comento, né, que a gente brinca, traz esses brinquedos que são aí do uso comum, né? Que todo mundo vê televisão e desenhos, claro, né? Tem lá Patrulha Canina, vamos citar alguns, Uhum, né? Mickey, Minnie. Mas a minha intenção, a Marião já sabe, que é cada vez mais rumar pro meu estilo próprio, isso. né? Pro Uhum, meu jeito, que é o que eu gosto de trabalhar e trazer, né? Então, a gente já tem aí alguns produtos nossos próprios, mas lindos, também por temos sinal. muitos que são também, que a Marião também vende lá, né? Que foi que a gente, né, aprendeu a empreender com ela, eu e a minha irmã, Bruna, com elas aí. E assim, é muito legal ver, gente. Entrem lá, acessem, tem muito material, muita coisa interessante, importante. Se tiverem dúvida, falem comigo ou falem com a própria Marion aí, que Uhum, a gente está aí para ajudar também, se ajudar. A gente vê, né, essa importância dos vínculos de fortalecimento, né? isso. E assim, uma pergunta que eu tenho para ti, que é assim, que eu percebo que as dores, elas são despertadores nas nossas vidas, né? Então, se tu puderes compartilhar com a gente alguma emoção, alguma dor, alguma coisa que realmente te impulsionou a dizer, não, é isso, eu vou continuar, por mais que eu tenha a minha profissão ali, mas eu vou seguir aqui fazendo isso também. Se tu tiver alguma história, né, que tem alguma relação com isso, que é legal para que as pessoas também se identifiquem, né, porque todo mundo também tem lá seu lado Uhum, luz, seu lado sombra. claro. Eu acho que um pouquinho é isso que eu até já comentei antes, né? A Marta e eu, a gente estava muito próximo, assim, começando
esses encontros eram quase semanais, que a gente se encontrava dentro desse voluntariado, ao mesmo tempo que a gente aprendia com ela a fazer os brinquedos de pano, a gente produzia, né, para essa organização. E na época eu também tinha meus sobrinhos mais novos, recém tinham nascido, a Sara, que estava aqui antes, né? E o Thomas nasceram naquela época, e eu resolvi que eu queria os presentes deles, eu queria fazer brinquedos, enfim. Então a gente estava naquilo, mas aí o que aconteceu? Aconteceu justamente que a Marta, né, estava diante de uma situação profissional que ela resolveu realmente naquele momento sair, né, saiu da atuação e tinha esse sonho de poder trabalhar só com artesanato, né? Então, eu diria assim que a gente acabou sonhando meio juntas isso, né? Diante de uma situação dela, de saída do trabalho, ela disse, bom, eu quero muito isso. Daí eu disse, bom, eu não posso nesse momento fazer opções, mas eu posso estar junto igual, né? E ao mesmo tempo, minha irmã, naquele momento também, terminou o cargo no qual ela trabalhava, aquilo não existia mais e também se viu sem trabalho. E eu disse, bom, quem sabe vamos colocar em prática aquele sonho, né, que a gente achava que ia ser lá para frente. E aí, mas o quê, né? Porque a gente nunca tinha focado em brinquedo. Como toda artesã, a gente fez milhões de técnicas, milhões de materiais, de tudo, né? Meu armário aqui até hoje tem tudo que é tipo de material, tudo que é... Por quê? Porque a gente sempre se encantou né? Por tudo. E aí minha irmã estava nisso, e aí a gente começou a pensar, bom, o que a gente podia fazer? E tinha uma vontade antiga eu tinha de trabalhar com estamparia em tecido para fazer trabalhos com estamparia, desde estamparia de fotos, foi muito, eu esqueci agora o nome do filme, em algum lugar lá no meu blog eu conto essa história. Mas eu vi um filme em que uma mulher que tinha câncer, ela queria deixar algo significativo para os filhos. E aí ela fez colchas para os filhos de patchwork. E ela era fotógrafa, então ela fotografou a família, os filhos, marido, enfim, e fez colchas de patchwork, estampando justamente essas fotos na colcha. E aquele filme é um filme lindo que me marcou, mas me marcou também aquele trabalho, né? E aí eu disse assim, a gente tinha que inventar alguma coisa com estampa, mas agora com brinquedo, pano, porque tinha a Marta, tinha minha irmã, tinha eu, né? E aí foi que a gente começou exatamente com isso. Minha irmã foi estudar e descobriu que uma impressora dela que estava parada num canto na casa deles era exatamente a impressora que as pessoas transformavam usando uma tinta para tecido, para imprimir tecido ali. E aí eu disse, tá aí, nós vamos pegar desenhos de crianças e vamos transformar em brinquedos. E aí a primeira garatuja que eu peguei foi um desenho que a Sara fez para o Thomas, que recém tinha nascido, e um desenho da minha filha, e transformei isso em boneco. Eu disse, tá aí, né, algo que eu quero ter assim como horizonte da história. E, ao mesmo tempo, os brinquedos, as bonecas de pano, enfim. E, nesse mesmo período, a filha de uma amiga minha tinha terminado a faculdade e queria também criar um negócio próprio e criou uma loja de roupas orgânicas para bebês. E ela queria alguma coisa de brinquedo também, né? E que fosse feito com tecidos né, orgânicos, naturais, toda essa questão assim diferenciada. E foi aí mais que sustentável, né? Exatamente. E aí a Marta e eu começamos a estudar isso. Onde é que a gente encontra tecidos? Como é que a gente chega nisso, né? Daí encontramos a Justa Trama, que é toda uma cadeia, né, sustentável da produção do algodão. Eu li tudo, né, na época do blog de vocês. Exatamente. E aí produzimos justamente brinquedos. Né? A Marta começou na produção de brinquedos ali para aquela loja. Eu comecei a estruturar a questão mais do negócio mesmo, das lojas virtuais, enfim.
e minha irmã foi se desenvolvendo na estamparia. E Uhum. esse foi o início. Eu diria que a dor, ela foi assim, foi a O situação, desafio, né? O desafio que foi já um colocou. desafio de se reinventar naquele momento em que as duas tinham Uhum. saído do emprego, e que a gente se juntou coletivamente para vislumbrar isso, né? Então, eu diria que a emoção ou a questão, ela fundante disso foi esse momento mesmo, né? E hoje já faz, isso foi 2014, né? Então já Uhum. estamos aí no 7º ano, né, É, desse porque, querendo desafio. ou não, essa fase assim de desafio, né, de sair do emprego, e eu passei também por isso agora, um pouco antes da pandemia também, que eu também levava como algo, né, extra, e Uhum. daí já estava prevendo essa saída, e daí 2019 eu falei, não, vou encarar só, e Sim, aí realmente exato. tivemos, né? É um desafio a gente se É, ver meio que sem chão, porque é o nosso sustento, né? A nossa claro, sobrevivência. Então, claro. muito, já vamos adentrando aí no tema da poesia, que é essa questão da equivalência, né? Do Uhum. valor, né? Que o que eu faço tem valor realmente, né? Eu tenho valor, eu Sim, consigo, eu posso, eu sou capaz de me sustentar. Então, assim, quando as pessoas também vêm e falam, eu falo, não, gente, eu trabalho com isso é meu trabalho, né? é isso aí. Esse É, é um, isso é bem importante, né? Primeiro, a gente enxergar isso como um trabalho, isso. né? Uhum. E segundo, a gente realmente cuidar desse projeto como um trabalho e as pessoas enxergarem como tal, né? Sim. Porque daí você está se autovalorizando, né? Então, é muito importante isso, gente, para o processo de empreender, porque o empreendedorismo ele é um autoconhecimento muito profundo, porque você não É, vai estar lá só chegando, batendo ponto, e saindo. Você vai ser tudo da sua empresa inicialmente. isso. Você é secretária, você é motoboy, você Sim, é é tudo. tudo. Eu presa, né? Assim, mas eu Eu presa. presa, boa. Então, Bem é isso. isso, a gente faz todo o processo, né? E também a gente vai descobrindo o tamanho que a gente quer que seja. A Marta e eu, a gente conversa muito sobre isso. Em determinado momento, a Hum, gente imaginava um tamanho maior para isso tudo, né? A gente teve uma época que várias pessoas chegaram a participar da produção de brinquedos, a gente chegou a capacitar mais pessoas, né? A própria questão dos cursos, eles surgiram um pouco por essa necessidade de ter mais gente, porque a gente viu logo que a gente não ia dar conta sim, a para gente vê que a gente, às assim, vezes não. né? Mas, ao mesmo tempo, teve alguns momentos que a gente recuou, né? E a gente resolveu que a gente ia trabalhar assim. Ela no ateliê dela como microempreendedora, eu no meu como microempreendedora, minha irmã como, né? E se conectando com pessoas que a partir do Uhum. seu espaço, enfim, querem fazer isso, porque a gente nunca conseguiu se imaginar e nem de replicar nisso, assim, as relações que existem no mundo normal do trabalho, né? A gente Sim, queria, de fato, que cada pessoa pudesse ter a sua liberdade de estar nesse projeto, mas também de ter os seus próprios projetos, né? E olha que lindo. então a gente não conseguia, a gente até teve um momento que a gente foi para um espaço físico, que a gente imaginou que eventualmente fosse se conectar e ter mais pessoas trabalhando com a gente lá, mas logo a gente viu que não era isso, né? Então recuamos naquele momento até. E então eu penso que tem momentos que algumas artesãs colaboram diretamente, outras vezes Sim, né? a Uhum. gente divide, a gente indica as meninas que caminham com a gente, porque eu penso que é bem mais saudável assim do que em algum momento a gente pensou, né? E eu vejo que essa coisa de um sonho que se sonha só é só um sonho, né? E um sonho que se É, sonha junto se torna realidade. E por que não sonhar grande? Vocês já estavam sonhando grande, claro, né? Ah, claro, queremos ser. E tudo bem, né? Mas realmente esse viver o caminho, o é, percurso, ele é outra coisa, né? exato. E a A gente gente, encontra eu diria assim que dificuldades.
a gente continua pensando grande, mas o Sim, jeito de projetar isso é que mudou. Quer dizer, ao invés de ser um coletivo, um galpão que se encontra em um lugar físico para trabalhar juntos, um galpão que eu digo, sei lá, um coworking, enfim, o que seja, sim. a gente Uhum, se encontrou muito mais nessa perspectiva de ter espalhadas pelo Brasil pessoas que se conectam conosco, aprendendo a fazer os brinquedos, uhum, né, ou comprando os nossos materiais, ou aprendendo a fazer os seus, ou sabendo onde mandar fazer os materiais, enfim, e os tecidos, uhum. e a gente se conectando dessa forma. Né? E hoje já são mais de 1.000 pessoas que É, fizeram algum curso com a gente. olha, Né? que Então, demais! então, Parabéns! assim, é muito legal saber que, claro, nem todas permaneceram, É, né? Mas muitas têm hoje nisso digamos assim, uh, o produto adicional dentro do seu leque de produtos infantis, né? sim. Então, assim, é muito legal a gente ver que, de alguma forma, a gente pôde contribuir com a trajetória de alguma artesã, ou que se descobriu artesã, ou que já era artesã e que com isso ampliou, né? E então a gente viu que seria muito melhor assim, a gente chegaria a muito mais pessoas assim do Mais que se a longe, gente alcançaria, teria ficasse esse alcance maior, né? centrado no Uhum. nosso negócio próprio, assim, né? O único nosso ali, né? Sim, eu vejo que é esse teu leque mesmo, né? Esse teu jeito girassol de ser, né, Marion? É verdade, é um pouquinho isso. Tipo, porque querendo ou não, tu espalha essas sementes, porque isso né? O É, girassol é esse. E vai seguindo conforme o aham. sol. Tem bem isso, assim, né? A gente conversou muitas vezes sobre essa símbolo. O girassol, ele surgiu como logo, né? Meio por Uhum, acaso lá na época do blog, mas ficou e ele realmente tem muito sentido sim. com aquilo que a gente acredita, né? Olha, eu não acredito em acaso, então eu acho que eu venho Sim, trazendo aqui nas minhas lives essa questão do tempo, né? Os meus estudos na lei do tempo e o quanto tu trouxe também esse conhecimento assim de que dizer que, cara, a gente não se encaixa no normal, no uhum. sistema de trabalho ali, que querendo ou não, tu já percebia essa liberdade do ser como importante para quem tá. Deu um Tocou aqui, soluço. tocou o telefone aqui. Ah, tá. E aí, como isso, assim, né, de que o ser ele precisa desse espaço liberto, né, para criar. A criatividade ela Uhum. acontece quando a gente Isso. se permite ser quem a gente é, do jeito que a gente é, com nossas, né, dificuldades e ao mesmo tempo com nossos talentos. E tu tá trazendo isso tudo de uma forma muito linda, muito clara. E então, assim, esse livro ele fala sobre o tempo e ventos. Então, antes de tu contar pra gente como é que é a tua relação com o tempo, os ventos e a criatividade, eu vou estar compartilhando com a gente aqui pra gente trazer um pouquinho da arte da poesia, que, né, Isso. também é uma grande arte da literatura. E essa poesia que eu escolhi, que eu senti que fez muita relação, né, com tudo isso que a gente já estava intencionando para esse momento, se chama No Relento. E ela é do Lúcio, tá? E eu vou ler aqui ela pra gente. Ótimo. Ela fala assim, ó. E quem quiser comentar, fazer perguntas, pessoal, fiquem bem à vontade, né, Marião? Vamos deixar a galera aí que Isso. eu deixei os comentários abertos para isso mesmo. No relento. A alma não chora pela pobreza, nem pela falta de riqueza, apenas por sabedoria. Vamos ressaltar aqui que a palavra sabedoria ela está dividida com hífens. Sabedoria. E a Mariam trouxe aí qual foi será a dor, né, dela. Então, vamos lá. A alma não chora pela pobreza, nem pela falta de riqueza, apenas pela sabedoria. A denúncia social no lar, no lazer, financiada à vista. Da imagem reluz a ignorância, e os anseios de muitos dos mínimos representados em loucos. A vida no vago tempo, anêmica, alimentada,
não varre a miséria, venta. No feriado pitoresco, nublado, à porta, a fome bate ao convite social, vago, prevalecente aos menores, diante de todos, iguais, na diferença natural, é que valhamos. É muito Então, bonito. vale lembrar que ele fala equivalhamos, referente ao verbo equivaler, né? Isso. Então, é uma conjugação do verbo equivaler que a gente vai trazer aqui essa questão da equivalência, que se vocês forem lá no blog da Marion, tem essa questão do dar o valor ao seu artesanato, a você, né? E todo esse conceito que a Marion já trouxe aí, que eu achei que é a cara dela, isso tudo. Sim. Eu penso que tinhas comentado, né? Tem o termo equidade, né? Para mim, o termo E, equidade ele é um termo muito forte, assim. Também na área da saúde, né? Quando a gente fala equidade em saúde, né? É que todos no seu contexto tenham acesso, né? Isso não significa que eu tenho que distribuir igual para todos, porque uns vão precisar mais ou menos, né? Suporte para chegar naquilo que se entende como justo para todos. E a gente percebe também, Marta e eu, a gente conversa muito sobre isso, né? Também no se desenvolver como artesã, se desenvolver como uma profissional do artesanato ou do brinquedo artesanal, né? Como brinquesan, como a gente diz, que é uma artesã de brinquedos, cada uma sim. tem o seu próprio desenvolvimento e a sua necessidade. Umas vão precisar muito mais tempo para entender que não é fazer brinquedos para vender, ou não é o Uhum, vender em si, mas que tem um sim. propósito nisso, do desenvolvimento da infância, né? Enfim, todas as questões. Mas tem aí momentos diferentes das pessoas e a gente foi aprendendo isso porque eu vou trazer um exemplo bem prático assim do que nos Uhum. o que essa compreensão dos diferentes momentos e das diferentes condições de acesso, digamos, a começar a se desenvolver nos levou a fazer. A gente, quando começou a estruturar os nossos cursos, a gente estruturou um curso único, né, de empreender com brinquedo artesanal. E esse Uhum. curso único trazia, assim, praticamente todos os tipos de brinquedos que a gente já fazia no ateliê. E, obviamente, com isso, ele seria um curso muito completo, mas ele também se torna caro, né? Porque caro para quem, digamos assim, é um investimento mais alto. Por quê? Porque por trás tinha todo um trabalho grande de formatação desse curso, meu e da Marta, desde, né? Sim. Toda a gravação de aulas, a gente acompanhar, enfim. E aí depois a gente começou a desmembrar. Primeiro a gente desmembrou para o curso de brinquedo, né, de colorir, que é por onde vocês, a porta que vocês entraram, né, tu e a Bruna. Sim. Mas mesmo assim, esse curso, e a gente logo formatou ele assim, não, a gente não quer a pessoa comprando o curso depois não conseguindo fazer as coisas porque não tem material. Não, vamos formatar no jeito que a pessoa ganhe, já, né, que esteja junto calculado já nessa história toda, nesse investimento, um kit Uhum. básico que se a pessoa fizer e vender aquele kit básico, ela já tem o investimento inicial dela, inclusive, retornado. Né? Retorno. Uhum. Então, assim, né, hoje quando a gente vende esse curso, a inscrição desse curso completo hoje, a pessoa ganha em casa material para fazer 37 brinquedos. Então, se Olha que ela, se legal. ela vender esses 37 brinquedos ao preço mínimo que a gente sugere, ela já Uhum. tem um retorno maior do que ela fez de investimento para o curso. Né? Então, assim, a gente buscou uma forma que fosse justa para nós, para o trabalho, que é desenvolver o curso, manter todo o processo, mas que para a Uhum. pessoa também tivesse um retorno imediato, né? E não de promessa Sim. sem a concretude. A gente não consegue lidar com isso, assim, né? Bom, apesar de ser É. muito completo e muito interessante, muitas pessoas não podem fazer esse investimento num determinado momento.
né? E principalmente um Uhum. pouquinho, foi ainda antes da pandemia, mas foi na pandemia que mais do que nunca a gente percebeu, assim, né? Esse curso, Uhum. ele tem o valor, o preço dele, o valor é muito maior, mas o preço dele é R$ 297. E Sim. muitas pessoas, num determinado momento, não dispõem disso, né? Como é que a gente poderia fazer esse processo para que a pessoa pudesse se aproximar e ter o entendimento, né? E ter diferente. O que aconteceu? Ao invés de ser um curso que tem o brinquedo, tem o livro de colorir, tem o painel de colorir, tem o cesto de colorir, tem não sei o que, a gente desmembrou esse curso em vários mini cursos. E um Para deles que que a seja gente mais chama acessível, né? e aí Uhum. um deles que a gente chama que é a porta de entrada e que a gente chama de aula digital, porque ela, ao invés de ser uma apostila que tu baixa, ela é uma aula, né? Ela custa R$ 7. Né? Digamos, o Uhum. preço dela, quando a gente. Ele seria muito mais, mas a gente realmente está lá com um preço durante esse ano todo e continua com ele. O preço inicial seria 37, mas ele está por R$ 7. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa, no mínimo, entenda, entre lá e entenda o que é. Sim. Porque muitas vezes a gente também percebia que a pessoa não entendia o que era aquilo, né? E aí acabava se afastando ou ficando com medo de fazer um investimento e não, né? Então, assim, claro que nesses R$ 7 ela não tem o material logo, mas ela Sim. entrando nessa aula, ela tem acesso a um kit experimental, né? A gente chama de kit experimenta, né? Sim. Sim. Então, assim, são 2 panos com 18 brinquedos que ela, então, né, pode comprar quando ela entra nessa aula, né? E aí ela tem acesso a um primeiro material para experimentar mesmo, se é o que quer ou não quer, né? Então, Claro. assim, Uhum. e aí depois disso ela pode optar em fazer o curso completo, ou ela pode ir fazendo cada um daqueles módulos do curso completo na forma de mini cursos, né? Então Sim. faz um, depois faz o do livro, depois ela faz o do cubo, depois ela faz o. Então é a forma de a gente promover também uma equidade maior, quer dizer, todos poderiam chegar no mesmo patamar, mas dando, né, a sua parte na medida que ela pode avançar, né? Então, Claro. com isso, a gente realmente hoje percebe que muito mais pessoas acabaram conseguindo fazer uso dessa ferramenta inicial. Às vezes a pessoa só faz aquilo e já dá o clique, porque ela já faz sublimação, ou ela já costura, ou ela tem alguém Uhum. que ela conhece que faz, né, a sublimação e já resolveu, assim, deu o clique para se desenvolver. E Sim. a gente criou um jeito até caseiro de fazer as estampas, sem precisar estamparia. E tem pessoas conseguindo fazer ali o seu. Esses dias mesmo, uma menina disse assim: gente, só com aquele jeito que vocês ensinaram lá a fazer em casa, eu já vendi R$ 500 de brinquedos, né? Então, Ó, assim, viu? para quem Uhum. não estava fazendo e começou a fazer e conseguiu vender e ter um retorno imediato, para nós isso é uma satisfação muito grande, né? Saber que a gente, com isso, também pode, Sim. digamos, promover, né, uma nova possibilidade dentro da atividade profissional, artesanal, né, de alguém. É, tu me traz esse conceito tão importante que a gente sabe, né, da questão da caridade, da doação, porque quando você só dá, às vezes, né, eu tenho um conhecido que tem um projeto Cidades Invisíveis aqui em Floripa, bem grande, né, o Uhum, Samuel, e ele contou, assim, para mim, vários casos que no início eles só davam, né, e aí depois eles tinham contato com esse pessoal, né, ali das favelas, aqui do pessoal da Palhoça e tal, e daí que às vezes a pessoa depois não valorizava aquilo, né, é por isso. N condições, N fatores que não cabe a nós falar aqui, Uhum, mas que daí ele começou a ver a importância da educação. Querendo ou não, é isso, assim, né? O quanto a pessoa é, dá conta de desenvolver aquilo no processo dela ou não, né? uhum, uhum, Então você traz a dignidade, né? De eu dou conta até aqui, o meu tempo, né? Eu consigo dar conta disso. Então isso. vamos passo a passo, né? Uhum. E E eu acho que, isso. né,
o termo sabedoria dividido daquele jeito, ele mostra bem isso, né? Quer dizer, o quanto a pessoa reconhece uma dor e consegue ir ao encontro dela sabendo o que fazer, né? Então, assim, bem essa ideia, quer dizer, a gente quer com esse investimento inicial, e realmente era uma apostila que lá no início tinha feito uma apostila gratuita. Claro que ela se desenvolveu muito para além daquilo que ela era, mas aquela apostila gratuita, eu lembro que milhares, quer dizer, muitas pessoas, centenas, vamos dizer assim, baixaram, mas nunca essas pessoas voltaram no sentido assim de entender mais ou de se conectar com a gente. Baixaram, ficou naquilo. Eu disse, não é isso que a gente quer pessoas se conectando com esse tema, né, do brinquedo, enfim. E, de fato, aí foi que a gente transformou isso numa aula digital bem acessível, né, com conteúdos consistentes mesmo, nessa aula introdutória e básica, e que é isso. Então, a pessoa vai ver se ela efetivamente quer, se aquilo é para ela, né? Então, dentro dessa perspectiva mesmo, né? E acho bem importante relembrar aqui, quem não for lá no teu blog, dá para ir lá, gente, mas, né, trazer essa questão que a poesia, ela traz isso, né, da questão do... A alma não chora pela pobreza, nem pela falta de riqueza, apenas por sabedoria, né? Então, assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem aquela frase que diz, vai. E a gente tá falando aqui também, ela fala da miséria, que a gente, né, que não varre a miséria, venta, né? Como é que ele diz, a vida no vago tempo anêmica alimentada. Então, essa questão do quanto a gente está conectada com a escassez ou com a abundância da vida, né? Que está sempre rebrotando, né? Florescendo, revivendo. A vida é puro movimento, então sempre tem algo benéfico, positivo, bom ali, né? Isso aí. E eu, como a Marion citou, eu, pelo contrário, acho que dessas pessoas, né, Marion? Eu sou uma que estou sempre. Marion, tal coisa e tal coisa. Tipo, aquela que tá sempre querendo tirar, ajudar, né? Não é tirar, mas assim, trocar. Ai, o que eu posso fazer aqui? Como que eu faço aqui? Eu melhoro aqui, eu melhoro ali, né? Já me vi, pouco né? o sentido de comunidade, né? Que a gente quer. Sim. A gente tem aquele grupo, né? Que se chama Brinquedo Artesanal com Panos e Fios, que tem mais ou menos 15 mil pessoas ali dentro do grupo. Sim. Claro que muitas não ativas, umas que, né, voltam de vez em quando, mas ele tem, o sentido é esse espaço de comunidade, né? Onde as pessoas trazem também as suas ideias, as suas perguntas, as suas dúvidas, e todos crescemos com elas, né? Então, assim, eu penso que... E vocês, né, tu falasse rapidamente ali, uma coisa que a gente acha muito legal e que a gente, assim, motiva desde o início, embora a gente tenha os nossos tecidos com as nossas artes, o que a gente mais, assim, quer é que as pessoas criem a sua própria identidade também, né? Então, seja fazendo conosco ou encontrando outras formas. Então, os brinquedos que vocês criaram, as histórias que vocês criaram a partir dos desenhos que vocês criaram, né? Então, quer dizer, só a Bruna e a Priscila têm aquele livro, né? Exato. E que, né, de vez em quando a gente imprime errado porque não entende. Tá então, tudo certo. Por isso, né? Porque é próprio da pessoa. E hoje mesmo uma pessoa falava assim, mas não tem... o Anjo, que foi o primeiro personalizado de vocês e que é lindo, né? Então, assim... hoje mesmo alguém dizia assim, mas não tem molde desse tipo. Não, a gente só ensina o genérico. A partir disso, tu colocas, né, a tua identidade, porque no início, assim, até tu falasse antes dos personagens, no início a gente resistiu muito à questão de estampar ou até fazer brinquedos com personagens conhecidos aí, né? Mas o que acontece? A gente também tem que ouvir as pessoas nos seus desejos. E a gente fazia feiras somente com os nossos brinquedos, a gente não levava para as feiras os personagens,
Mas era muito Uhum. forte o pedido, assim, né? Das pessoas, É, mas eu né? queria disso, Uhum. daquilo, né? E aí, o que que a gente entendeu também? Bom, muitas mães, muitos pais, a gente tem muita gente que pensa como a gente e por isso nosso brinquedo faz tanto sucesso, né? Que quer a criatividade, que quer o espaço para a criança, né? Interagir com o brinquedo. Mas muitas Uhum. pessoas, para muitas pessoas isso é novo. Então, se esse novo eu posso fazer com o Mickey ou com a Minnie, que é meu personagem favorito, bom, que bom. Um primeiro passo é já fazer de um jeito diferente com esse personagem que eu já tenho uma identidade, né? Sim. E foi aí que a gente entendeu que a gente também não tem que fechar as portas só porque a É. gente entende de uma forma, né? E Uhum. então, assim, hoje a gente, nosso maior empenho sempre é pelos nossos, na Ludix, por exemplo, na nossa marca de brinquedos, é sempre pelo que a gente cria. Se vai na loja de brinquedos mesmo, tem personagens, mas não é o que está ali em evidência, né? Uhum. Porque a gente realmente entende que a gente precisa ir para outras conexões para além daquilo que a mídia mostra. Então, para a criança, né, tão importante Sim. quanto brincar com a Minnie, com o Mickey, é brincar com as frutinhas e colorir, é brincar com os legumes, é brincar, né, com um menino, uma menina com o qual ela se identifica. Com ela, Então, isso, essa questão da família é é, fantástico, né? E essa ligação também, eu faço essa junção com essa coisa da saúde integral, né? Da é, identificação e a importância da família terapêutica, né? De trazer isso. Tanto que exato. hoje eu acabei me encontrando com a Giuse, né? E ela, Essa, tipo, uma terapeuta ocupacional, né? Ela acabou vindo aqui para Floripa. E legal. aí ela tocou, né? Porque, tipo, essa coisa a gente não sabe como é o brinquedo, tocar, né? Aham. Sentir, pintar pela primeira vez. As pessoas não têm, assim, essa experiência. Mas sai mesmo a canetinha, né? Sim, Fica aquela coisa. Eu disse, gente, a Marion tá aí para provar, né? Brinquedos comprovados pelo Inmetro, tudo mais. Ela tem toda essa certificação. Então, é todo um processo já trilhado para nos ensinar e nos mostrar o quanto tá aí, assim, é possível, né? sim, Vamos arregaçar as mangas e fazer. é isso aí. Ai, Marion, acho que tá ótima a nossa prosa. Já fomos bem além. Eu nem tô contando o horário aí, se tu quiser me Tá dizer qual fechando hora, uma hora agora, fechando uma uma hora. hora. Mas Uma boa conversa. ficou de tu contar como é que é a tua relação aí com os ventos, o tempo e a criatividade, né? Isso tu acabou já trazendo assim, né? Mais ou menos eu Naturalmente. já trouxe. Eu acho que Uhum. é bem o que eu trouxe, assim, primeiro com o tempo e os tempos, né? Ah, A uhum. gente está sempre, enfim, eu acho que é uma busca permanente, né? Porque a gente, enfim, eu tenho 56 anos, então a gente já tem assim, a gente já tem um confronto maior de que o tempo é finito, né? Então já É, começam né? a gente já começa a se deparar, ai meu Deus, o que eu tenho pela frente já é menos do que eu tenho atrás, né? E Sim. ou seja, a gente também briga com os tempos nessa perspectiva, mas eu de fato tenho Uhum. como eu disse antes, assim, eu sou muito organizada, eu tenho claro, assim, né, bom, esse é o período que eu estou focada num determinado trabalho, depois eu estou focada no outro trabalho, né, aqui eu estou fazendo Uhum. nada, eu estou descansando, eu estou, né, então, assim, essa questão, e claro, Uhum. minha filha é adulta hoje, então tem coisas que hoje já, né, eu ultrapassei, já não tem mais o cuidado de filha como tinha um tempo atrás. Então a gente também Sim. vai se organizando e reorganizando e vivendo diferentes esses tempos. E Uhum. dentro disso também a questão da criatividade, enfim, ela flui assim, porque no momento que a gente permite que aquele tempo, muitas vezes eu sento aqui no ateliê e sento, né? Sento, olho, organizo, olho para uma coisa, de repente um clique, né? Ou então E eu esse tenho tempo parece que não existe, né? exatamente. Eu tenho
um certo problema, e que com certeza não é, eu não, é eu e muita gente Muito, provável. na disciplina com atividade física. Ah, E tá. aí, o que eu criei, assim, né? Eu criei uma coisa chamada pausinha criativa, porque muitas vezes eu tenho preguiça de caminhar porque eu gosto de estar aqui no ateliê. Eu disse, não, eu tenho que entender que esse caminhar, né, e eu moro em frente a um clube onde eu caminho, daí com tranquilidade, com segurança, enfim, né? Eu tenho que entender que esse espaço é um espaço criativo também. Eu vou caminhar, meu corpo Também. precisa disso, mas como é que ele Uhum. né? E muitas vezes é justamente nesse momento em que novas ideias de como estruturar um curso aparecem, de como escrever um e-mail, eu vou fazer isso porque daí as gurias se anteinam para aquilo, né? Ou uma Uhum. foto, não sei o que eu faço durante a caminhada que me inspira depois para uma outra história. Vem um Então, insight, assim, né? a questão é a gente também permitir fluir, né? Isso. E muitas vezes nessas conexões tão intensas que a gente tem com as meninas, né, que fazem os cursos ou que compram estampas ou que estão no nosso curso, no nosso grupo gratuito e que participam unicamente ali, mas né, confeccionam as bonecas com a Marta, as peças que a gente vai se inspirando permanentemente, né? Então, assim, Sim. eu diria assim, é fluxo contínuo praticamente, É né? infinito, né? No momento que tu está conectada com isso e porque tu gosta disso, porque, né? Então, eu Que diria, legal. não é um método, mas não deixa de ser um método de, Sim. de viver, né? A Marta está dizendo aqui, né, que eu não brigo com o tempo, reconheço e respeita ele, caminha juntos e quando os ventos sopram, ela voa no embalo. Tá, Isso. A Marta é sabedoria de nascença, assim, né? Ai, Então, que é isso, eu amorzinho, acho que Marta, é ó, isso aqui para mesmo. você. É É, isso. Acho que a é isso Rosemary também. e é um aprendizado permanente mesmo, né? Sim. E o que eu gosto um monte de estar conectada e a gente se fortalece, se alegra, né? Vive, aproveita para deixar de sobreviver e viver, né? Viver Isso. o percurso. É que a Marion e a Marta, né? Elas também estão sempre inovando, buscando soluções. Eu já fiz crazy quilt, coisas que eu nunca imaginei, porque essa coisa de eu ser muito metódica, né? Com lua em virgem no meu mapa de organização também. E aí eu não imaginava, porque eu vejo assim, o patchwork é aquela coisa perfeita das réguas, das linhas. Eu já sou muito assim comigo mesma, né? Então isso para mim não. E aí aproveitar os retalhos, inúmeras formas, gente, maneiras. Então a criatividade ela tá aí a nosso favor o tempo inteiro. E a Marion trouxe essa questão que tem muito relação com a psicologia positiva, para quem não conhece também, Uhum. que é esse flow, né? Esse estado de deixar fluir Isso. e reconhecer essas nossas emoções positivas, né? Não que existam emoções negativas, não, mas a gente tem mais dificuldade de lidar com emoções como o medo, como a raiva, né? A tristeza, Uhum. mas todas elas trazem benefícios pra gente. Por mais que você não consiga ver, se você meditar sobre isso, que é a nossa intenção com o livro Harmonia, né? Através das cores, né? Entrar em contato com a sua alma, o seu lado mais, né, sutil, invisível, psicológico, isso vai te trazendo essas respostas naturais, né? Então, o autoconhecimento, o conhecimento é ciência, né? A ciência é conhecimento. Então, a gente traz isso porque já está dentro da gente essa sabedoria. A É. gente só precisa aprender cada vez, ainda mais ficando mais velha, né, Marion? Eu também estou com 38 e vejo que a maturidade ela vai te trazendo isso, né? O tempo também, como a gente Uhum. trouxe, vai te trazendo que realmente essa experiência aqui ela é finita, Uhum. mas que a gente pode acessar todas essas outras dimensões de tempo do nosso ser através de um ócio criativo, de se permitir viver o tempo. Então essa importância da presença faz toda a diferença e eu agradeço aqui muito presente hoje. Será que a Marta quer vir aqui dar um oizinho? Marta, você topa só para dar um tchau para a gente finalizar essa live? Será que ela topa? Vamos ver se ela tá aí. O que você acha, Marion, que ela vai topar?
Se ela tiver aí disponível, com certeza. Ah, mas é isso, Eu não sei como é que gente. faz para chamar. Ó, Jaque Maria Salete. Ai, Ser isso. espontâneo e criativo é criar respostas novas para situações novas ou antigas. Isso mesmo. Ah, isso Olha, é. vamos Que ver se legal, a vai. Ótimo. Salete. Que legal! E, Que legal! Troca, tô aqui no meu universo. troca um pouco aí, Marta. Traz um pouquinho de ti pra gente finalizar esse momento. Como eu vou finalizar esse momento? É a satisfação, né? É a satisfação de ver, de ouvir e ver os seres vivendo, né? Usando o seu tempo, usando o tempo a seu favor. E aí eu queria colocar aqui também, já que entrei aqui, eu vou colocar que durante muitos anos eu desejei ser só artesã, né? Durante muitos anos eu desejei usar o meu tempo, comandar o meu tempo, ter a liberdade de viver essas experiências, assim, essas vivências. Mas eu não acessava, né? Eu deixava elas para um pouco mais. E aí uma das palavras que me tocou da tua parte foi a dor despertador. Nunca tinha escutado isso, que dores são despertadores, né? E elas são. E como eu também não acredito que nada seja por acaso, nunca é, né? O despertador tá ali. É só a gente escutar. Então é muito gratificante, assim, estar ouvindo vocês, cada uma do seu jeito, no seu tempo, mas se permitindo viver, né? Porque viver é muito mais do que sobreviver, né? E a alma realmente ela não se aquieta com nada que seja com fome, né, ou com riquezas, ela só se aquieta e se amansa quando a gente se alimenta dessas riquezas, que é se permitir, né? Se permitir fazer um brinquedo ou fazer um bolo, que seja, né, usar o teu ser, né? Eu acho que é. Então, ai, tô aqui assim, eu tava pedalando, eu disse, não, tem que ir para casa, tem que ir para casa, tem que ir para casa, continuar ouvindo as meninas. É uma honra e um orgulho fazer parte dessas histórias, né? Essa caminhada com a Marion e saber que e ver vocês também, né? Como muitas vezes a Bruna veio correndo no meu portão para pegar uma estampa, Sim. porque tinha que enviar para ti, né? De um estado para o outro. E a gente sempre teve aberta para isso, aberta e atenta, Sim. né? Para viver o tempo com qualidade, a gente precisa estar aberta e atenta, porque senão a gente não consegue sequer se permitir. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais marcou a minha vida para ser artesã, por incrível que pareça, foi no Parque das Aves, no Paraná, quando eu fui passear, né, por lá, eu fui no Parque das Aves. E aí, com toda aquela admiração ali, eu me lembro que eu escrevi uma das minhas primeiras poesias, né? Olha! E era, assim, eu gosto das palavrinhas também. Eu gosto de me permitir. Se elas vão Tem ficar uma boas, isso não importa. O poeta! que importa é o caminho. O que importa é o caminho. E aí, então, eu fotografei no mesmo bebedouro um beija-flor e uma borboleta, que durante muito tempo ela foi minha capa nas redes, Olha. né? E ali eu entendi que eu não tinha mais que esperar, né? Que nós somos todos iguais procurando diferença. E somos todos diferentes procurando igualdade. Então a gente tem que seguir, não dá para parar, né? Tem que agregar as pessoas que chegam, acolher as pessoas e no caminho entender que só a maturidade traz, né, gurias? Entender que as pessoas estão em tempos diferentes, né? E o vento que sopra nelas tá diferente, né? Em alguns seres ele está para sul, em outras ele está para norte. Aqui no sul a gente costuma muito se basear pelo vento minuano, Olha. que é o vento que vem do sul, né? A gente tem essa lenda aqui. Então a gente consegue no mundo artesanal, usando o nosso ser em arte,
a gente consegue compreender que quando as pessoas não estão caminhando junto contigo, é simplesmente porque elas estão em outro tempo, né? E a gente tem que ir aprendendo a respeitar, ir junto e fazendo artesanato, porque é o que vai nos fortalecer para todas as outras funções da vida, né? A alma não se aquieta enquanto a gente não expressar o nosso talento, ela não se aquieta, fica sempre faltando algo, né? Aquela sensação quando tu tem um trabalho profissional, um CLT, por exemplo, não querendo desrespeitar ele de forma alguma, mas muitas vezes a gente trabalha e fica sempre tem uma pulguinha, né? Tem alguma coisa sempre faltando, né? Eu creio que o que está faltando para a gente ficar satisfeita naquele lugar é alimentar a alma do seu talento, Isso aí. que é o equilíbrio entre todas as coisas. E... Ah, que Ah, que bom que eu bom, entrei Que aqui. lindo! Que lindo! sim, Obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês, artistas que se permitem, né? Ambas, Ai, muito feliz, gente. tanto Amar. a Priscila e a Bruna, quanto a Marion, né? isso aí. Sim. Ai, gente, muito feliz. A Marta é a sócia aí da Marion, ela que tá lá, que sempre vai lá e faz os vídeos e põe a mão na massa, bonequeira de mão cheia. Isso aí. E de Bonequeira de coração, fiquei coração. muito feliz de saber que tu também se identifica com a literatura, com a poesia, né? As artes é tudo isso, né? Eu tenho trazido aqui que o tempo o tempo, a gente precisa ressignificar o tempo, de que tempo não é dinheiro, como a Marion trouxe, né? Não é só vender, vender por vender, não é essa a nossa intenção. Qual o propósito por trás disso, né? A gente tem um propósito muito maior, né? De que a pessoa se conecte, se identifique com ela mesma no seu processo e vá se encontrando, né? Sabendo, ela vai sabendo que aquilo é um talento inato dela, que você trouxe, Marta. E a poesia, ela se chama No Relento, e inicialmente para mim ficou, no relento, né? Parece algo assim meio deixado assim, mas assim, é como eu estava vendo aquilo, né? Porque daí eu fui procurar, relento, essa palavra vem do latim lentus, olha que lindo, que significa ser maleável, viçoso, né, calmo. E é isso que tu trouxe para finalizar e fechar esse momento, Marta. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Eu estou vendo aqui que também a Muito Eliane bom. está por aqui, a Cecília, né? Meninas que nos acompanham. Vi também que passou por aqui, não sei se está ainda, a Elizabeth Knebel, que mora na Itália. Então, Olha, assim, muito legal ver o povo que passou por aqui, né? E por esses momentos aqui de fim de tarde de sábado, aliás, uma tarde linda aqui em Porto Alegre também, né? E Linda. para esse bate-papo, né? E assim, bem o que a Marta falou, né? É muito bom a gente encontrar pessoas como tu e a Bruna, né? E ver que de alguma forma o nosso encontro de algum momento contribuiu nessa trajetória de vocês, né? E a gente e a gente aprende, né? Assim, com a trajetória de vocês também. Então essa troca que acontece, esses espaços e cada uma desenvolvendo o seu trabalho, valorizando o seu trabalho, tendo nele, né, o seu projeto de vida também, né? E seu propósito é muito legal. Muito bom. eu posso agora, para finalizar, complementar que não só contribuiu, mas contribui no presente e contribuirá, continuará Que bom. contribuindo, porque é essa atemporalidade, né, dos nossos laços e vínculos, que eu acho que isso que é o que importa, realmente, que é o Isso que aí. fica. Muito agradecida, gente. Com certeza. Quem gosta, quem curte, quem está nesse caminho, que se conectou, se identificou aqui nesse momento, vai ficar gravado, mas vai lá, entra, procura, conversa, conhece a Marion, a Marta, o Criações em Família, a Ludix, ou então o nosso negócio, que estamos aí em transição, né? O nosso nome sempre foi Mendes Galbi Arte, a gente começou lá em 2014 e agora a gente está caminhando para essa troca desse novo momento aí que a gente vai se chamar Criatividade Positiva.
Legal. Então, por isso essa conexão aí de como é que é os ventos, como é que é a criatividade para cada um. E fico muito, muito, muito feliz. E sigamos juntas, mulheres. Mua! Abração para todo mundo que passou por aqui e que ainda vai passar, né? Isso, E realmente isso. deixem aqui a sua mensagem ou entre aí no Criações em Família, a gente vai estar muito feliz em receber vocês. Tá bom? Sigam sendo girassóis nas vidas de vocês e de quem convive mais próximo ou mais distante. Um beijo, Isso gente. mesmo. Beijo, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.